Oi, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast Saindo da Matrix. Agora a gente está no segundo episódio aqui com a professora de yoga, Aline Glinsky. E para você que não assistiu o primeiro episódio, volta lá primeiro, eu te espero aqui e assista para fazer conexão com o que você vai aprender agora, tá? E aí, seguindo aqui, esse podcast é para você que tá voltando para casa, ou indo trabalhar, voltando do trabalho, da escola, enfim, para todas as idades, para despertar alguma coisa, algum gatilho em você que vai fazer você sair do automático e entender realmente para que você veio nesse mundo. E a gente tá aqui com uma pessoa importantíssima nisso, que também não sabia para que veio no mundo e tá aqui construindo um baita de um trabalho legal, chamando as pessoas, conectando as pessoas no momento presente. E a gente vai falar esse despertar, como que o yoga entrou na vida, como que tudo isso, como que você enxerga isso hoje. E a ideia é que a gente fale sobre isso. Então, obrigada novamente. Bem-vinda a mais um episódio. Eu agradeço. Não sei se você tá gostando, como é que tá a energia, se você tá bem. Eu tô bem, né? Ficar na frente de câmera não é fácil, mas vamos lá, né? Para quem fica na frente de uma sala cheia de alunos, pois né? Enlouquecidos. Vamos lá. Eu participei, né, de uma aula de yoga quando eu era jovem, bem... Quem vê pensa que eu sou muito velha. Pois né? Mas quando eu tinha meus 13, 14 anos, e eu senti que aquilo não era para mim. Por isso que eu falo, quando você vai numa aula de yoga e você fala, isso não é para mim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, porque você vai voltar. Você volta e é por experiência própria, né? Eu geralmente gosto de falar coisas por experiência, né? Até você me perguntou como que você sabe que o aluno não está respirando, que o aluno não está... que o aluno está pensando em outra coisa, ou que o aluno não está sentindo a presença ali, né, da postura. Eu sei porque eu pratico há muitos anos, né? Então, eu consigo observar e consigo perceber se o aluno está fora, se o aluno está dentro, se o aluno está sentindo, se o aluno está conseguindo executar. Porque, geralmente, ele não consegue fazer uma postura porque ele não está presente. Ou porque ele não está respirando, ou porque a mente dele está muito fora, né? Mas voltando à pergunta, porque eu gosto, né, de sempre ir um pouquinho além, trazer um contexto. O yoga, eu não sei te explicar assim por que eu escolhi, né? Mas como eu te falei, o yoga me escolheu. Eu trabalhava no centro e no centro tinha esse meu mestre de yoga, o professor Aguinaldo, né, ali no Sesc. E eu ia ali, eu saía do trabalho e ia para lá. Então eu ia praticamente todos os dias e praticava as posturas, relaxava. E a prática dele é muito diferente da minha prática. Por quê? Porque ele conduzia a prática de uma forma muito tranquila. Eu não consigo conduzir de uma forma tranquila, do tipo, fala a postura e a pessoa faz, porque a minha mente também é agitada. Então, eu imagino que, se eu explicar o que está acontecendo durante a postura, o aluno vai estar presente. Ele vai querer saber o que está acontecendo com ele. Porque hoje a gente tem muita informação, certo? A gente não quer simplesmente fazer por fazer. A gente quer saber por que a gente está fazendo. Por que eu vou consumir isso? Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou conversar sobre isso? Todo mundo tem muita informação e quer saber por que faz. Então, eu passo essa informação. Então, eu falo pro aluno, respira, observa o lado tal, faça assim, vá alcançando outros limites do seu corpo, né? Vá passando, vai além, conquista esse espaço. Então, é assim que eu me sinto e é assim que eu transmito para o aluno. Então, não foi o jeito que eu aprendi de outra forma, que achei muito mais difícil, porque você ficar numa postura parada sem pensar nada, basta a gente ficar agora sem pensar nada. Já é difícil. Não dá. Agora ainda mais não dá. Agora não dá. Imagina numa postura cheia de gente, né, na sala de aula, e o professor só falava o nome da postura e você parava e ficava. A cabeça viaja. Então, eu conduzo de uma forma que a pessoa possa conseguir perceber o que está acontecendo com ela. E aí ela vai se acalmando, até que chega um momento que na hora do relaxamento ela está... Sabe o que eu acho sensacional que você faz? E aí, no começo também é bem difícil, que nem eu falei. É que daí você vai fazendo essas condução
E muitas vezes a gente não pode te olhar. Então a gente tá aqui, não olha pro lado, porque a gente tende a olhar o coleguinha pra ver se a gente tá fazendo certo. Mas e aí você vai conduzindo desse jeito, assim, onde que a gente tá, às vezes, né, só com o olho fechado até e vai ouvindo o que tu tá falando. E aí a gente vai ali seguindo. Então, chega um ponto que o corpo, ele vai quase que automático. É muito legal. E aí é quando você vê que você tá realmente conectado. E aí, e você fala... E às vezes, gente, ela no meio da aula, falando exposição, ela fala, agora escuta o galo, porque passou um carro com o galo. O homem do sonho. Porque passou no meio. E aí é engraçado, porque quando você fala pra gente prestar atenção, aí a gente presta. E aí você fala, presta atenção. Às vezes a gente tá relaxado, deitado, você fala, agora presta atenção no pé, solta o pé. E aí conforme você vai falando, eu vou literalmente sentindo a energia transpassando por cada parte do que tu tá falando. E aí você chega agora, solta os órgãos. Aí eu só vou ver que os órgãos estavam presos, porque na hora que você fala solta os órgãos, aí eu, putz, soltei. Por que tava preso? Se eu já tô tentando ficar relaxado. Aí você vem, agora solta o pescoço e eu falo, meu Deus, eu tô aqui e ela tem que falar pra eu conseguir soltar. É muito doido, Aline, na verdade. E aí a gente sente, aí na hora que você para de falar, parece que cada célula do corpo ele vai escutando o que tu tá falando, não só os meus ouvidos, sabe? Cada célula vai escutando e é tão forte que quantas pessoas já saíram chorando às vezes naquele momento, porque daí ela faz a gente se abraçar, se dar beijinhos, que eu adoro também, mas a primeira vez achei muito estranho. A gente não tem o costume de se beijar e daí quando você se beija, se trata com carinho, chega a dar um arrepio. Aí depois a gente se acostuma e vai acostumando com a gente mesmo. É muito... Tem uma pessoa que eu conheço e que eu entrevistei, ela é fantástica, a Dara. E ela é terapeuta e eu fiz um curso de Reiki 1, 2, 3 com ela. Níveis 1, 2, 3. E ela fala uma coisa que pra mim é fantástica, que a gente acaba se tornando adultos analfabetos de si mesmo. E aí você chega às vezes assim, que nem eu, aos 30 anos, você entende que, caramba, não sei nada. E é bem isso. E o que você faz pra mim é bem importante, porque faz a gente realmente se conhecer. Intimamente, sabe? Uhum. E você sente que você faz isso, assim? Tu sabe que você tem... Do tamanho das coisas que tu faz com as pessoas? Na verdade, eu não paro muito para pensar, porque... Por causa da vaidade, né? A pessoa vem às vezes falar da minha aula, a tua aula é maravilhosa, a tua aula faz isso, a tua aula faz aquilo, mas eu tento me abster muito do que vem de fora, assim, de elogio, ou do que a pessoa sentiu, para levar para uma parte mais prática do tipo, eu consigo pegar no meu pé, eu consigo parar e respirar, eu consigo me observar, do que até elogios, porque eu acho que a vaidade pode me prejudicar, né? Se eu ficar falando, eu sou a professora o máximo, eu sou a melhor aula, daí chega um momento que eu me perco de mim, né? Então eu tento ser a mais simples possível. Você pode ver, eu não uso maquiagem, eu tento usar roupa mais simples, eu quero voltar para a essência que tá... E tudo está dentro da gente, né? A gente precisa perceber a beleza de dentro, a beleza que a gente veio entregar para o mundo. Então, o que eu tento fazer? A gracinha na hora da prática, traz a concentração, traz a atenção, mas eu falo, escuta o galo, escuta o homem do sonho. Tento trazer o sorriso, né? Que eu falo, sorria, né? Que mais de bom a gente tem para entregar para o mundo do que quando você tá mal, tá com um sentimento ruim ou tá passando por um processo difícil, você sorri para alguém, né? Isso muda você e muda outra pessoa, né? Então, é isso que eu tento passar. Eu também tenho meus problemas de relacionamentos, eu também tenho meus julgamento com os outros, eu também tenho questões, né? Mas, igual eu te falei, eu tento ao máximo tentar voltar pro lugar de observadora. Às vezes eu olho uma pessoa, puxa, ela está fazendo a postura e não consegue ficar quieta naquela postura. Eu estou vendo isso e isso está em mim. A gente só consegue enxergar o que está na gente. Isso. Então, assim, como que eu vou falar daquela pessoa que não consegue parar na postura? Então, eu tenho que entender como que eu faria comigo. Então, eu olho para a pessoa e falo algo direcionado ali para que ela
tente se acalmar, tente observar que ela está se mexendo, porque às vezes ela nem percebe, igual você falou. Eu nem percebo que eu estou tensionada. Então eu vou levando conforme acontece comigo. E como eu disse antes, né? Eu pratiquei e pratico há muitos anos. Então eu vou sabendo de cada partezinha que vai acontecendo durante aquele processo. E mais, né? Eu acredito que eu deixei florir dentro de mim isso. Porque eu não escolhi ser professora de yoga. Aconteceu. Ensinar, para mim, aconteceu. Tanto é que para qualquer coisa assim que eu vou fazer, me pedem para ensinar. No Muay Thai também. Me pedem para ensinar. Como que você faz isso, sabe? Então, quer dizer, eu não vou falar que é um dom, né? Porque senão ia tirar todo o meu mérito de estudo e de prática e tudo. Mas eu deixei fluir. É a didática também. Que veio algo que veio dentro de mim. Aí eu fui aprendendo como conduzir isso, né? Como que eu faço para conduzir? Então, eu olho muito para mim para poder conduzir para alguém. Porque eu sei o que está acontecendo. Sabe? Você é professora de Muay Thai, então? Na verdade, eu tive a oportunidade de dar aula, mas eu não dou porque eu me cobro muito do tipo, eu preciso estudar. E eu não tenho esse tempo. Eu já estudei, né, o Muay Thai, eu já tive aula, já tive curso, já tenho formação, tudo. Mas para fazer mais aula de Muay Thai, para cuidar de aluno... Porque eu não trato as pessoas, as turmas de yoga, como a minha turma tal, eu recebo tanto e é isso, né? Meu horário, eu recebo, vou lá, dou aula e tchau. Não, eu sei quem está lá, eu sei o que passa, eu sei o que acontece. Tanto é que no final de semana eu não dava aula na sexta, porque eu precisava desse tempo para mim. Para restabelecer a minha energia, porque existe uma troca muito grande na aula. Sim. Daí as pessoas falam, eu pratico online, mas na aula é outra coisa. Então a pessoa sabe o que está acontecendo comigo também, porque eu também preciso dessa energia, né? Dessa troca lá. Então imagina uma turma que está agitadíssima, todo mundo falando, blá, 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 que é uma delícia, né? Você chegar e ficar conversando. E como que faz para acalmar? Então, eu preciso me centrar e ir baixando a energia do pessoal, assim, essa energia de ação, né? Para que elas voltem para dentro, se acalmem, para a gente ter uma prática para no final saírem relaxadas. Senão, não é uma prática de yoga, né? É uma prática de qualquer atividade física. Porque o yoga, ele não é considerado uma atividade física, né? Ele é... Nossa! Não é considerado. Sério? Mais difícil do que Pilates para mim? Muito mais? O Pilates vem do yoga, né? O Pilates vem do yoga. Na verdade, todas as atividades vêm do yoga. O yoga, os ensinamentos datam mais de 7.000 anos. Então, praticamente tudo vem do yoga, né? Que legal. Gostaria de saber mais. O que mais você sabe sobre história do yoga e tal, pra gente contar, assim, de curiosidade? O que tem... Ela é mais estudada lá no Oriente, né? Não, ela é estudada em qualquer região, né? Você tem escolas, né, que te ensinam. Então, o que é passado, né, de mestre para discípulo. Antigamente, era praticado só por homens. E os ensinamentos eram passados dos sábios para o discípulo. Daí o discípulo formava a turma dele, passava para ele e assim... continuava, né? Então, a gente fala que quando é ensinado presencialmente, uma vivência, que você vai para um lugar e você vive isso, você fica lá como se fosse vamos igualar assim, a um convento, por exemplo. Você entra em imersão, né? Você pega na essência o aprendizado. Então, é isso que a gente busca. É ter a essência do ensinamento para que a gente possa transmitir. Eu não estou dando uma aula de teoria quando eu estou dando a prática de yoga, mas eu trago muita teoria. Porque, igual eu te falei, eu acho muito interessante a pessoa saber por que ela está fazendo. Por quê? Porque eu demorei muito tempo para fazer uma postura de invertida. Acho que mais de 11 anos. E você pode perceber que eu já ensino nos primeiros meses a fazer uma invertida. Porque eu acho que a pessoa não precisa passar por todo aquele tempo buscando a postura. Se eu posso ensinar um caminho. Agora, se ela vai aprender ou não, fica com ela. Isso. Mas eu trago o ensinamento.
Eu trago o que significa, o que ela pode fazer. Agora, aí vai dela, se ela quer seguir, se ela quer prosseguir, do tipo, avançar com a prática dela, né? E ter melhores resultados. É isso que eu faço. Que legal. E o Muay Thai? Tão opostos quase? Veio por quê? Da onde? O Muay Thai eu comecei na época que eu casei. Como uma atividade, meu cunhado praticava e levou todos os cunhados e cunhadas para praticar. Acabou que só eu continuei. Então, a gente fez uma turma grande, assim, era muito gostoso. Só que a luta tem tudo a ver comigo, porque eu sou uma pessoa muito agressiva. Não parece, mas sou. A agressividade está muito presente, né? As pessoas são agressivas, mas se controlam. O meu controle está no Muay Thai. Inclusive, bater em saco, dar golpe, é terapêutico, né? É confirmado. Existe meditação que você soca a almofada. É meditação ativa, você soca a almofada para liberar essa energia. Essa energia, se ela não é liberada, ela se transforma em depressão. Então, é muito importante você observar o que está acontecendo. Aquela pessoa agitada lá na prática, ela tem muita energia. Então, o que você faz com uma pessoa agitada? Pega uma prática um pouquinho mais forte. Exige um pouco mais dela para ela se acalmar. Porque a estrutura dela é assim. A estrutura, o corpo, as células, a mente é assim. Ela não precisa ser igual ao outro que já chega e faz lá tranquilinho, né? E eu sou assim, eu tenho muita força, eu tenho muita garra, eu tenho o sentimento de raiva. Então eu chego no Muay Thai e consigo liberar isso. Não é passar e transferir para os outros, é liberar. Liberar aquilo que está dentro de mim. Assim como se eu pegasse uma enxada e fosse carpir, ela ia ser liberada, essa raiva, carpindo um lote, né? Então, eu fui pro Muay Thai, amo o Muay Thai. O que mais você faz? Eu faço bastante coisa. Faço bastante atividade. Tenho bastante energia. Tu é muito do esporte, então? Muito do esporte. Tanto é que eu sou do esporte que eu comecei uma faculdade de educação física, né? Eu acabei não falando, mas tá... Acabou que você foi... Mas você é publicitária, conta um pouco. Sou publicitária. Que doideira, Aline, a tua vida, assim... É que não é que é doideira, é que na hora que você olha... Tá, o esporte claramente é o que dá disciplina, é o que dá senso, organização. Eu acho que todo mundo, definitivamente... Tanto é que meus filhos, o John vai fazer, a Duda, tentei. Não foi por falta de tentar, porque fez natação, piano, jiu-jitsu, muay thai, fez também judô. Acho que tudo quanto é coisa de esporte, vôlei, só não fez corrida, eu acho. De resto, vixe. E não seguiu. De esporte ela acabou não seguindo, mas ela gosta de estudar, enfim, é o que ela faz. Mas tentei. E eu não fiz nada também de esporte, não sou dessa que fui... Também a gente não tinha condição, então, enfim, né? A gente não faz porque... Agora, é legal, porque eu gostaria muito de ter seguido um esporte, assim, pra... Sei lá. É bem o que tu fala, trabalhar em equipe, tudo isso vem do esporte. A disciplina, principalmente, regras, né? O respeito vem muito. Meu marido faz jiu-jitsu, vai colocar o John, futebol e outras coisas. Mas agora eu quero saber, o que você faz? É meio assustador, né? Eu corro. Eu sou maratonista, né? Maratonista. Mas eu gosto de correr 21. Então, diz um amigo meu, você é muito metida. Quando eu te conheci, você falou assim, eu não levanto para correr 10 km. Eu não levanto mesmo. Se for para correr, é 21 para cima. Aí eu corro, treino pouco, mas o tempo que eu consigo para correr, né? Eu corro, eu faço musculação, eu faço crossfit, eu faço Muay Thai, eu pratico yoga e eu gosto de fazer o Jiu também, mas eu tô sem tempo. Tinha uma época que eu fazia balé junto e ainda fazia aula de guitarra. Que experienciar tudo ainda surfa. É verdade. Daí, final de semana, eu vou surfar. Você consegue ficar de pé na prancha? Consigo. Claro, é yoga. 2 anos, né? 2 anos de surf. 2 anos e meio agora de surf. Que legal. Mas o surf foi o que apareceu e me salvou também, né? De um início de depressão que eu estava tendo. Mesmo com tudo isso de esporte, Jesus? Eu tive bastante...
acontecimentos na vida, né? Então, a emoção às vezes pega a gente, né? Que legal. Agora, deixa eu te falar aqui um assunto. Se você quer fazer um podcast, estruturar um negócio no digital, seja mais digital. Esse é o nosso patrocinador. Eles aqui que produzem os meus vídeos, que gravam os meus podcasts e editam. Além disso, eles que também fazem a gestão das minhas redes. A gente tem vários clientes já satisfeitos com aqui. Você que não tem tempo ou não sabe o que falar, o que fazer, a gente monta tudo isso para você. O calendário editorial, faz a gestão das suas redes e posta para você também. Então, seja mais essencial, seja mais digital. A gente leva você na tua essência para o mundo digital. E dessas filosofias, o que tu segue da aula e realmente faz parte da tua vida é o yoga. O yoga ele é base para qualquer esporte, né? Porque você veja, o yoga tem alongamento, o yoga tem respiração. O esporte tem alongamento, o esporte tem respiração. O yoga tem a disciplina do pensamento. O esporte, se você não tiver disciplina de pensamento, você não consegue nem entrar, por exemplo, para lutar e nem aguentar o tranco no meio da luta e nem depois com o resultado. Então, o yoga todos deveriam fazer, né? Se veja uma prova que você vai fazer. Se você não respirar numa prova, tudo que você estudou, você esquece. Então, assim... Não tenho o que falar do yoga, né? Eu até não tenho palavras para definir. Se alguém pergunta o que o yoga faz para você, eu não sei definir o que o yoga faz para mim. A única certeza que eu tenho é que na maior incerteza que eu passei, o yoga era a certeza. Na maior incerteza, quando você perde o fio da vida, que você não tem um propósito, você não sabe para onde ir. E isso acontece. Chega um momento que às vezes você não sabe para onde ir. Sim. O yoga foi uma das coisas assim, que me manteve centrada. Eu sabia que eu tinha que dar aula, que eu tinha que estudar. E era a única coisa que eu tinha vontade de fazer, sabe? Que você ama. Então, assim, o yoga é da nossa essência, né? E o que você faz? Fora os esportes. Você é publicitária. Publicitária. Tem uma agência, né? A gente desenvolve site. E essa agência a gente criou em 2002. Nossa, faz... Meu pai é programador. Ele vendeu o Chevette dele para comprar um computador, para você ter uma ideia. E eu falo que a gente não teve chupeta, a gente teve computador. Então, a gente nasceu do lado de um computador. Eu sou desde a época que não tinha mouse, né? E meu pai sempre foi muito para frente. Então, tecnologia a gente tinha muita, sabe? Filmadora, videocassete. É absurdo falar hoje, nem tem videocassete mais, né? E, então, câmera fotográfica digital, quando lançou... Meu pai foi um dos primeiros a usar a Internet Bank da Caixa Econômica. Quando surgiu, ele foi um dos primeiros. Era muito legal a comunicação que tinha antes. Não tinha WhatsApp, não tinha e-mail. Ele tinha o tal do BBS. Nossa, que você se comunicava por computador com outra pessoa. Então, era muito interessante, né? Eu não tenho a inteligência dele no computador, é lógico. Mas eu fui para essa área porque eu comecei a trabalhar com ele quando eu tinha meus 14, 15 anos. E eu trabalhava na parte mais de cuidar assim, da logística, né? Cadastro de cliente. Ele fez um sistema. Então, eu cuidava dessa parte e acabou que chegou o vestibular e eu não passei no vestibular de educação física. E daí minha mãe falou, vai fazer publicidade. Porque vai ter no vestibular da Unicuritiba, eu fui. E passei em 13º lugar geral. Imagina, para direito, tudo, e eu passei no troço e não passava em educação física. E daí fiz publicidade, eu sou apaixonada. Se for para escolher entre um e outro, eu vou te falar que eu não sei escolher. Porque eu amo fotografia, eu amo criar, eu amo criação, eu amo arte, eu amo entregar resultado, entregar arte, fazer, sabe? Eu tenho muitas ideias, assim. Então, eu gosto muito do que eu faço. Muito mesmo, assim, absurdo. E aí a yoga veio fluindo, que nem você falou, e agora você dá aula todos os dias? Dou aula todos os dias. Tem dias que eu dou 7 aulas. Nossa, Aline. É bom que você pratica um pouco ali no meio das aulas, mas pratica alguma coisa também, né?
Que legal. Mas eu tiro um tempo, assim, mais pra mim, de prática, 5, 10 minutos. É que às vezes você não precisa, igual eu te falei, a postura, ela vai ficando indiferente depois com o tempo, né? É mais o como você está, como você se sente. Gostaria de tirar um tempo maior pra mim, mas eu prefiro dormir nesse momento. Porque como eu passei por um processo emocional muito forte, eu dormia 2h30 por noite. Isso foram 2 anos. Então, hoje eu sinto muita necessidade de dormir. Então, meu corpo está pedindo. Então, eu observo que eu preciso dormir e eu durmo. E esse é meu yoga. E eu durmo mesmo. Mas antes você não conseguia? Antes eu dormia e acordava 2h30 depois e estava tudo certo. Eu achava que era normal. E foi agora há pouco, há 3 anos atrás. Eu achava que era normal. Eu durmo pouco e é isso. E de repente começou, né? As olheiras começaram a aparecer. Eu fiquei sem criatividade. Eu não tinha foco. Aí veio, né? O resultado de tudo isso. E daí hoje eu preciso muito dormir. Então eu prezo pelo meu sono. Que é um pilar de saúde, né? Sono, alimentação, a prática pessoal de autoobservação é pilar de saúde. Então é isso que eu faço. Nossa, sim. E então se observe. Aproveite esse momento para se observar, entender o que o teu corpo precisa. É que parece fácil também, mas a gente passa uma vida, às vezes, sem saber o que a gente sente. Hoje eu consigo também ter. E é engraçado, porque eu tenho a sensação de que agora, quanto mais conectada eu tô com o todo, assim, a natureza, observando, me escutando, me respeitando mesmo. Também é fácil falar agora, porque eu saí da questão do vender horas para outras pessoas e eu consigo fazer o meu horário no sentido de que me respeito mesmo. Então, se eu tô afim também de dormir, eu durmo um pouco mais. Óbvio, mesma coisa. A disciplina tá ali, a responsabilidade tá ali, só que é diferente do que você se comprometer mesmo em relação a um trabalho para outra pessoa, que parece que a doação é diferente, né? Do que agora eu tô tendo, graças a Deus, a oportunidade. Então, aí eu também tô me conhecendo muito mais nesse sentido. E parece que quanto mais eu me conheço, e quanto mais eu tô conectada, parece que eu tô me tornando mais sensível. E assim, coisas que antes não me afetavam, ou eu talvez não percebia, agora eu fico tipo... Putz, às vezes eu vejo uma coisa assim, na TV, acontece uma coisa, eu fico como se tivesse acontecido comigo, assim. Eu fico muito abalada, sabe? Em alguns pontos. Eu até comentei com o Leandro e falei, por que será que eu tô assim agora? Parecia que eu nunca fui. Eu até era uma pessoa, tipo, muito racional, assim. Quase chorar, nossa, esquecia as vezes que eu tinha chorado. E agora eu choro, Aline. Não sei se é da idade, não sei o que tá acontecendo. Depois dos 35, acabei de fazer 35, se é hormônio, ou se é porque eu tô conectada mais, assim, realmente, tô entendendo o que é essencial, e aí tô muito mais sentimental, sentindo bastante, assim. Não sei dizer. Você acha que talvez assim, como você é uma pessoa muito sensitiva, também tu não acha que você sente diferente? Talvez com uma intensidade maior? Você sempre foi assim? Eu sempre fui, mas não entendia, né? Porque geralmente a gente às vezes está irritada, ou está com dor de cabeça, ou vem um cansaço, e pode ser de outros lugares, né? Você já foi em algum lugar que você se sentiu carregada? Sim. Então você fala, não vou mais lá porque não fiquei bem. É energia, né? Eu falei, tudo é energia. Então você sente, você se conecta. Aí quando você percebe que é energia mesmo, você está mais aberta a isso, aí o que você faz? Escolhas. Por exemplo, eu não assisto jornal. Eu acho um absurdo o cara falar boa noite, caiu um avião que morreram 500 pessoas e boa noite no final? Oi? Entende? Então, assim, boa noite para quem? Então, um momento que eu fui dormir de um jornal nacional, que eu chorei para dormir, falei, não acredito, chorei de soluçar, eu não liguei mais jornal. Então, eu parei de assistir TV. Por um bom tempo, eu parei de assistir TV. Parei mesmo, não escutava nada. Tanto é que eu continuo assim, e eu acho péssimo, porque a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo, né? Mas a única coisa que eu olho de fora é a temperatura.
que vai acontecer hoje de temperatura, de sol, de chuva, porque como eu saio muito cedo para dar aula e volto, por exemplo, hoje eu vou chegar em casa 3 horas, né? Daí tem que preparar minha comida, tem que preparar a roupa, o que eu vou fazer, se eu vou correndo, se eu não vou correndo, toalha de banho, tudo. Então, é muita coisa para ainda me preocupar com as coisas de fora. Mas as coisas de fora também fazem parte do mundo que eu vivo, certo? Então, eu tento, ao máximo, assim, evitar coisas que me fazem mal, que me levam para baixo, e tento ver o que é mais prático. O que está acontecendo financeiramente, produtos, mercado, colégio, educação, e segue o baile. Não me conecto mais com notícia de olhar site ou de... Porque hoje tudo que ganha atenção é coisa ruim, né? Eu falo que se a gente assistisse Pônei na TV, a gente seria bem mais calmo. A pessoa vê só traição. Ver o quanto que as pessoas estão egoístas, né? Acidente. O que acontece com a cabeça da pessoa? Daí a culpa é da pessoa? Não. A responsabilidade é de quem divulga, né? Da informação é de quem divulga. Eu me recuso a receber essa informação e a divulgar essa informação. Eu rezo, eu peço a Deus para que um dia de frio, que todos tenham uma coberta. Tento ao máximo assim ajudar da forma que eu consigo, né, em lugares específicos, mas a gente tem que seguir, né? A gente fala muito que se você vem para esse mundo, para esse planeta, e cuidar da tua vida, da tua alma, do teu espírito, você já está fazendo um grande trabalho. Sabe por quê? Não é ser egoísta. Se você cuida de você, alimenta bem, cuida da tua espiritualidade, cuida dos teus estudos, do teu trabalho, todos à tua volta se beneficiam. Todos, porque você está bem. Você vai passar isso para os outros. Não tem como você passar coisa ruim estando bem. Então, cuida de você. Puxa, cuido de mim. Tô legal, esparrama para os outros. Tem vários, né? Dalai Lama fala que se a gente se salvar, a gente já salva o mundo. Porque se cada um... Cuidar de si. Cuida da tua mente. Cuida da tua mente porque você já está fazendo o teu trabalho. E eu acredito também, assim, que quando você se cuida, automaticamente você transborda. Que nem você falou, você transborda o que você tem dentro. Se você tem dentro coisas boas, tu vai transbordar coisas boas. Se a gente tá falando coisas ruins, é porque por dentro tem coisa ruim. Então, se você já para pensar nisso, quais as palavras você está deferindo para outra pessoa, você já consegue... E é engraçado como que a gente repete ciclos. E porque, às vezes, a gente fala as coisas que os pais da gente falavam e a gente não presta atenção, só está repetindo. Então, é só a gente entender mesmo o significado das palavras, que tem muito poder. A palavra Om, o que quer dizer Om? Que a gente faz lá, o mantra do Om, que a gente sempre coloca. O que quer dizer? O Om diz que é o som primordial do universo. Quando ele foi criado, foi ao som do Om. Então, imagina que no momento que você entoa o Om, você se conecta à criação do universo. E o universo, ele é cheio de possibilidades, certo? Ele tem muita coisa para você. Ele é enorme. Então você pega e entoa o Om para se conectar ao som da criação do universo. E ele entoa dentro de você. E imagina você praticando isso direto e estando conectada a tudo. A tudo. Então você tem poderes aí fantásticos, né? Poder de cura, poder de conexão, poder de transmissão. É fantástico esse poder. Só que a gente não tem muito acesso, porque a gente vai se bloqueando pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pelas crenças que a gente vai adquirindo como nossas. E isso não é um problema. O problema é você saber, né, e não fazer nada. Agora, se você não sabe, você vai seguir. Agora, quando você sabe, você tem responsabilidade. Oi, fica com essa agora. E aí, assista a gente no próximo episódio. E se você também quer saber a continuação, onde que a gente vai falar sobre novos projetos de expansão, tornar a yoga mais acessível e como talvez você daí mesmo pode praticar uma yoga, um hatha yoga,
Fique aqui no próximo episódio. E se você quer ser um patrocinador aqui do podcast Saindo da Matrix, manda mensagem com a gente. E se todos os seus valores cabem aqui, com um episódio que fala sobre expansão de consciência, conexão entre as pessoas e levar o bem para o mundo, então entre em contato com a gente. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com 3 amigos ou pessoas que você ama. Ajude também eles a expandirem a consciência. Então, curta o conteúdo, compartilhe e se inscreva aqui no canal para você receber aí o aviso dos próximos episódios.